Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Não importa a hora, o importante é estarmos assistindo a nossa aula virtual. E aí, turma, na aula de hoje daremos continuidade ao capítulo 7, que está abordando números na forma decimal. Só para relembrá-los, número na forma decimal são aqueles números que possuem casas decimais, onde essas casas decimais vão ser determinadas por conta da presença da vírgula. Ou seja, números na forma decimal obrigatoriamente terão lá a presença da vírgula. E na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade às operações envolvendo números decimais. Nós já vimos a adição e subtração e hoje veremos a multiplicação. Turma, primeiro passo. Para multiplicar um número natural por um número na forma decimal, podemos aí desconsiderar a presença da vírgula para efetuar a multiplicação. Porém, em seguida, devemos acrescentar a vírgula ao resultado final, de maneira que ele fique com a mesma quantidade de casas decimais que o fator decimal que foi multiplicado. Professor, não entendi absolutamente nada do que o senhor acabou de explicar. Vamos observar isso na prática, ok, turma? Então, vamos ver aí uma situação. Maria foi à feira e comprou 3 quilos de feijão, onde o quilo desse feijão, do feijão carioquinha, custava R$ 4,60. Turma, aqui percebemos claramente que R$ 4,60 está sendo representado por um número na forma decimal. Temos aqui a vírgula e tudo que está aqui, ó, à direita dessa vírgula é casa decimal. Então, aqui nós temos duas casas decimais, onde o 6 é a casa dos décimos e o 0 é a casa dos centésimos. O 4 é a parte inteira do nosso número decimal. Observamos aqui que 3 é um número natural, é um número que está na forma natural, né? Não há presença de vírgula. Então, nesse caso, para sabermos aí quanto foi que Maria gastou, vamos calcular a multiplicação 3 vezes 4,60. Porém, turminha, temos aí uma curiosidade. Esse cálculo também pode ser feito por meio de uma adição, onde as parcelas são todas iguais. Não podemos esquecer que a multiplicação é uma simplificação de uma adição, onde todos os números adicionados são iguais. Então, podemos aí fazer o cálculo somando 3 vezes o número decimal 4,60. Vocês já estão observando aqui o resultado, que deu 13,80, mas vamos aí observar a execução do cálculo. Então, temos aí agora o algoritmo da adição. Eu já expliquei para vocês aí que esse algoritmo é o boi velho armar a continha. Então, está aqui, ó, 4,60 mais 4,60 mais 4,60. Vamos agora executar o cálculo. Então, vamos lá. Sabemos aí que sempre a soma deve ser realizada da direita para a esquerda, ok? Então, vamos lá. 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. Coloco o 8 e sobe o 1. Coloco aqui o algarismo que representa a unidade e elevo o algarismo que está representando a dezena. Como vocês bem já sabem, vírgula abaixo de vírgula, tá aqui a nossa vírgula, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12,
12 mais 1, 13. Então, temos aí 13,80. Ou seja, Maria gastou aí nesses 3 quilos de feijão, onde o quilo custa R$ 4,60, R$ 13,80. Porém, turma, vamos agora aí realizar a multiplicação, ok? Então, está aqui o 4,60 vezes 3, que foi a quantidade de quilos que Maria comprou. Então, como eu expliquei inicialmente, na multiplicação envolvendo aí números decimais, você realizará a multiplicação como se a vírgula aqui não existisse, ok? É como se vocês aqui estivessem multiplicando 460 por 3. Então, vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Coloco 8, vai 1. 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. Tá aqui o resultado. Percebemos que é o mesmo que nós encontramos na adição. Pois bem, turma. Fiz a multiplicação, não me preocupei com a vírgula. O que vai ser feito agora? Está aqui o resultado final, certo? Que seria 1.380, caso nós estivéssemos multiplicando 460, como eu falei para vocês. Porém, turma, vocês observam que aqui eu tenho duas casas decimais. Então, obrigatoriamente, no resultado final, nós também teremos que ter duas casas decimais, que está aqui, ó. E vocês sempre contarão essas casas decimais da sua direita para a sua esquerda. Sempre nesse sentido aqui, ok? Da direita para a esquerda. Porém, turma, nós também temos multiplicações envolvendo dois ou mais números decimais. Nós vimos lá no nosso primeiro exemplo, quando a Maria comprou os 3 quilos de feijões, que nós estávamos multiplicando o número natural por um número decimal. Nessa nossa nova situação, onde Maria está na mesma feira, ela comprou agora 1,6 quilos de tomate, onde o quilo do tomate custa R$ 2,85. Então, nós estamos vendo aí uma situação onde iremos multiplicar dois números decimais, ou seja, dois números com vírgula. Então, temos aí a situação. Turma, a ideia é a mesma do cálculo anterior. Faça a multiplicação como se não houvesse vírgula nos nossos valores. Então, nessa nossa nova situação, é como se nós estivéssemos multiplicando 285 por 16. Não se preocupem com a vírgula nesse primeiro momento. Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30. Coloco o 0, vai 3. 6 vezes 8, 48. 48 mais 3, 51. Coloco 1, vai 5. 6 vezes 2, 12. 12 mais 5, 17. Então, está aqui o nosso resultado pela multiplicação do 6. Agora, vamos pela multiplicação do 1. 1 vezes 5, 5. Lembrando ó, que como o 1 está sendo multiplicado, os resultados das multiplicações devem ser colocados abaixo dele, a partir ó, de onde ele se localiza. Ok? 8 vezes 1, 8. 1 vezes 2, 2. Então, temos aqui os valores. Vamos somá-los agora, como nós já bem sabemos. Então, eu completei aqui com 0, só para facilitar, mas isso não é obrigatório. Então, 0 mais 0, 0. 1 mais 5, 6. 7 mais 8, 15. Coloco 5, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, temos aqui 4.560. Como já finalizamos todo o processo da multiplicação, agora sim vamos nos preocupar com a vírgula. Turma, observem um detalhe. No nosso primeiro número, eu tenho duas casas decimais. No nosso segundo número, eu tenho uma casa decimal. Ao todo, nós multiplicamos aqui ó,
3 casas decimais. Isso significa dizer que obrigatoriamente, repetindo, obrigatoriamente, o nosso resultado final terá 3 casas decimais. Lembrando mais uma vez que essas casas decimais são contadas da direita para a esquerda. Então vamos lá. Uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. Então a nossa vírgula vai ficar entre o 4 e o 5. Ou seja, Maria pagou aí R$ 4,56 por esse 1,6 quilos de tomate. Para sintetizar, turma, o que eu acabei de explicar a vocês, vamos lá. Para multiplicarmos um número na forma decimal por outro número na forma decimal, podemos novamente desconsiderar a vírgula para efetuar o cálculo. Em seguida, acrescentaremos a vírgula ao resultado final, de maneira que sua quantidade de casas decimais seja igual à soma das quantidades de casas decimais dos outros dois números, dos números que foram multiplicados. Estamos aí finalizando a nossa videoaula de hoje, da qual nós falamos aí sobre multiplicação envolvendo números decimais. As páginas da atividade da aula de hoje, 130, 131, 132, 133 e 134 do nosso módulo 3. Vocês já sabem o procedimento da devolutiva dessas atividades. Forte abraço, turma, e até a nossa próxima videoaula.